Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. É com muita alegria que nós, mais uma vez, iremos meditar em mais uma porção do Evangelho de Jesus Cristo, em mais uma porção da Palavra de Deus, que está aqui no texto de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, um texto conhecido por todos nós, um texto que fala a respeito da parábola do filho pródigo, contada por Jesus, que diz assim: se você quiser me acompanhar na leitura desse texto, pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. O texto diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, o que pediu que o pai antecipasse a sua parte da herança. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se entregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma única ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui eu repito este último versículo, o versículo 32. Era necessário, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Com esta declaração do pai, ele subjetiva todas as demais coisas. E aí a gente traz à memória aquele texto que diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu pergunto para você, onde foi que você se perdeu?
Onde foi na caminhada, durante a caminhada, que nós nos perdemos desse caminho que Jesus, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição, de tudo aquilo que Jesus conquistou através do derramar do seu sangue, esse caminho, esse novo e livre acesso que ele abriu para nós, para nos achegarmos ao Pai. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que você se perdeu? Como é que você conseguiu, em tão pouco tempo, inverter a ordem das coisas? O texto é muito claro, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos isto. Nós estamos colocando toda a nossa força, todo o nosso esforço, toda a nossa energia em buscar as demais coisas. As demais coisas se tornaram muito mais importantes. Olha, observa a fala desse filho. Olha o que ele diz para o pai, o que ele reivindica do pai. Ele se tornou ali, naquele processo, um contador. Ele fazia conta de tudo, ele registrava tudo que ele fazia, ele registrava lá. Se ele orava, ele registrava. Se ele jejuava, ele registrava. Se ele fazia algum trabalho na igreja, na comunidade, ele registrava para poder cobrar do pai depois. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele não tem dívida com ninguém. Deus, ele não deve a ninguém, porque antes de nós darmos alguma coisa para Deus, ele nos deu primeiro. Se eu te perguntasse por que você ama a Deus, talvez a pergunta, ou melhor, a resposta a esta pergunta seria variadas. Você daria inúmeras respostas a esta pergunta, por que você ama a Deus? Mas a Bíblia ela nos aponta uma única resposta. Ela diz claramente que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o que é que nós temos para dar a Deus? É como a oração do salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E Ele nada. Em outras palavras, Ele vai dizer nada. Eu vou continuar bebendo do cálice da salvação que é dele. Eu vou continuar cumprindo os meus votos diante da comunidade, dos homens, porque esta é uma capacidade que vem dele sobre a minha vida. Tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem dele, volta para ele. Ele não nos deve nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, se formos colocar na balança, se formos agir como contadores aqui, a semelhança desse filho mais velho, que não saiu da casa do pai, mas se tornou um religioso frio, que seguia a regra, como ele mesmo declara aqui. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse é um comportamento típico daquela pessoa que é religiosa. Ela segue à risca o manual. Ela segue à risca, item por item, o que diz a lei. Mas o que o Senhor pede de nós não é sacrifício, e sim misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifícios, diz o Senhor. E nós nos relacionamos com Deus como religiosos, à semelhança desse filho mais velho, dizendo: eu oro todo dia, eu jejuo todo dia, eu trabalho para ti, a hora que eu pedir alguma coisa, me atenda. É isto que a maioria faz, é isto que a maioria tem feito. Tem arrumado dívidas para Deus, tem encostado Deus na parede. Houve uma época da igreja que a gente ouvia muito isso de um certo pregador, que não convém
citar o seu nome aqui. Ele dizia que ele encostava Deus na parede. Ele obrigava, na linguagem dele, porque jamais ninguém obriga Deus a nada, porque senão não é Deus. Deus é Deus porque Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e não cabe a nós questionarmos. Ele não dá satisfação a ninguém. Ele não está preocupado com lógicas matemáticas, ele não está preocupado com as leis da física. Ele não está preocupado se você acredita, se você não acredita. Ele continua sendo Deus, meu irmão. Ele continua sendo Deus. E esse pregador dizia sempre que encostava Deus na parede e obrigava Deus a lhe dar aquilo que ele estava pedindo, porque ele era um dizimista fiel, ele orava, ele jejuava, ele fazia o trabalho para Deus, então Deus era obrigado a lhe atender. E naquela época eu já dizia que se o Deus que eu sirvo, se eu conseguir colocá-lo na parede, imprensá-lo na parede e obrigá-lo a fazer qualquer coisa, deixou de ser Deus para mim. Deste Deus que as pessoas conseguem colocar na parede, pressionar e exigir, obrigar que lhe atendam os pedidos e as necessidades, eu confesso para você aqui, desse Deus eu sou ateu, completamente ateu. Eu não creio num Deus assim, que para mim não é Deus, que o Deus que eu sirvo, ele é Deus porque ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e não dá satisfação a homem algum. E a postura deste jovem, ele tenta colocar o pai contra a parede. Olha, eu nunca transgredi um mandamento teu. Eu sempre segui tudo que você me ensinou. Tudo aquilo que você falou que era para fazer, eu fiz. E você nunca me deu nada. Um jovem religioso. Será que nós não estamos agindo assim também? Será que você não está agindo assim também? Como um religioso? Se valendo daquilo que você faz ou deixa de fazer, se você ora o dia todo, se você ora 8 horas por dia, se você jejua, se você evangeliza, se você não perde um culto, se você não falta a uma atividade da igreja, sempre se coloca como um voluntário para todas as atividades da igreja, esperando que Deus, na hora que você precisar, te atenda de forma muito rápida, como você fosse o queridinho do papai. Sinto muito te dizer, mas Deus não tem queridinho. Entre nós, não. O único queridinho dele chama-se Jesus Cristo Senhor, porque foi o único que ouviu a declaração do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nunca vi homem nenhum receber de Deus uma declaração como esta. Então por que você ainda se sente como queridinho do papai? Como se você fosse diferente de todo mundo, como se você merecesse mais atenção que todo mundo, como se você tivesse sido colocado num pedestal e ali os olhos do Senhor estivessem voltados somente para ti. Parece que você se esqueceu da declaração de Jesus, quando ele disse assim: olha, o filho não veio para servir, o filho não veio para ser servido, e sim para servir. E num outro texto, ele ensinando os seus discípulos, ele diz assim: olha, entre os homens, entre as pessoas comuns, lá existe hierarquia, lá existe o mais forte dominar o mais fraco, o maior exercer autoridade sobre o menor. Mas entre vocês aqui, que tem o meu espírito, que carrega o meu selo de graça, de amor, de perdão, de misericórdia, da reconciliação, entre vocês não pode ser assim e não será assim. Entre vocês, o maior servirá ao menor, o mais forte atenderá às necessidades do mais fraco.
porque nós também, à semelhança de Jesus, não estamos aqui para sermos servidos, e sim para servirmos uns aos outros em amor. É o que declara a palavra de Deus. E este jovem, ele não entendeu. Ele não tinha entendido que ele não veio a este mundo para juntar tesouros, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Para juntar tesouro nessa terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça rói, o ladrão arromba e rouba. Mas nós viemos a este mundo para juntarmos tesouros no céu, onde traça não corrói, ferrugem não corrói, o ladrão não arromba e não rouba. Não é? Nós temos que ajuntar tesouros no céu. E o nosso tesouro, o tesouro que nós ajuntamos no céu, é isso aqui. Quando nós nos alegramos por um irmão que estava morto e reviveu, por um irmão que estava perdido e foi achado. Já parou para pensar? E quando nós voltamos os nossos olhos para o irmão mais novo que pediu antecipação da herança, gastou tudo que recebeu, começou a passar necessidade, é interessante que ele só começou a sentir necessidade do pai de voltar para a casa do pai, depois que se abateu sobre a cidade uma grande fome. E ele se viu em necessidade. Trabalhando com os porcos, a fome continuava. E ele desejava se alimentar das alfarrobas que eram fornecidas, que eram servidas àqueles porcos. E nada lhe era dado, a fome continuava. Sabe por quê? Porque esta fome que você sente, que as pessoas sentem, que nós sentimos, não é fome de pão, não é fome de nada material. Esta fome que você sente é fome de Deus. É fome de Deus. Essa fome que se abateu na cidade, que o levou a passar necessidades, era a fome daquilo que ele havia deixado na casa do Pai. Que ele havia deixado de viver na casa do Pai. E ele não entendia o processo. Ele não foi capaz de dizer, como o salmista disse, por que te abates, ó minha alma? Por que te comoves dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei e o glorificarei. Ele ainda não entendia esse processo, mas ele entendia que ele tinha que voltar para a casa do Pai. Ele tinha que voltar para a presença do Pai. Porque a fome era muito grande. E sempre que nós sentimos esta fome de Deus, esta necessidade de estarmos na presença de Deus, nos alimentando de Deus, a semelhança daquilo que Jesus declarou quando os discípulos saíram para comprar comida e ao voltarem tentaram persuadi-lo para comer e ele falou assim: olha, uma comida tenho e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em um outro texto ele também diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Essa fome de Deus nos leva a sentirmos necessidades em todas as áreas. A gente sente esse vazio em todas as áreas. Porque enquanto esta fome não for saciada, esta fome de Deus não for saciada, você vai sentir necessidade em todas as outras áreas da sua vida. Você vai se sentir incompleto no seu casamento.
Você vai se sentir incompleto na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Nas suas relações interpessoais, você vai sentir que está faltando alguma coisa. Porque esta fome de Deus nos leva a passarmos por grandes necessidades. Olha o que diz o texto. No versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Você já parou para pensar a respeito disso? Se essas necessidades que você tem passado em outras áreas da sua vida, não é porque você está com fome de Deus, você deseja Deus, e você ainda não reconheceu, porque esse filho mais novo diz aqui o texto, que ele caiu em si. Ele entendeu que aquela fome, aquela necessidade que ele estava passando, é porque ele havia deixado a casa do Pai. Ele havia deixado a presença do Pai porque na casa do Pai, debaixo da proteção do Pai, do teto do Pai, ele tinha tudo. Não havia necessidade alguma. Mas ele achava que havia. Ele achava que ele precisava conhecer o mundo, experimentar outras coisas, ter outras experiências, desprezando a certeza de que Deus nos é suficiente em tudo. Em tudo. E aqui eu não estou dizendo para você virar um ermitão, para você se isolar no mosteiro. Não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo para você é que tudo que você se dispuser a fazer só terá sentido se for feito em Deus. Nós casamos em Deus. Nós trabalhamos em Deus. Nós vivemos em Deus. Nós nos movemos em Deus. Tudo é em Deus. É assim que existimos. É assim que nos movemos. Como a Bíblia diz, que tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo nos pertence. Quando nós entendemos isto em Deus, quando nós lidamos com estas coisas em Deus, tudo nos pertence, tudo te pertence. É isto que o Pai está dizendo aqui para o Filho. Então, no versículo 31, então lhe respondeu o Pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o convite do Espírito Santo para as nossas vidas. Fazendo assim, agindo assim, caminhando assim, nós ajuntamos tesouros no céu. Amém? Agora eu te convido a orar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos juntos, meditando na sua palavra, meditando no seu evangelho, nos alimentando dessa porção maravilhosa. Esse texto que nós já ouvimos inúmeras vezes, já ouvimos inúmeras pregações e estudos, mas a palavra de Deus, ela é inesgotável na sua exortação, no seu ensinamento, no seu alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Vamos orar.
Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, te agradecemos por esse momento glorioso que o Senhor nos concedeu. Esse momento, meu Pai, de meditação na Tua Palavra, de meditação no Teu Evangelho. Senhor, o tempo é curto, por isso não há, meu Senhor, como nos aprofundarmos mais naquilo que gostaríamos, meu Senhor, de entender, de compreender, meu Senhor. Mas tem sido suficiente para nos alimentarmos do Teu Evangelho, para aprendermos o Teu Evangelho, Senhor, junto com os Teus servos e servas, que assistem e ouvem a este vídeo, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um, meu Senhor. Guarda-os, meu Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas. Livra-os de todo mal, Senhor. Supra as necessidades de cada um em Cristo Jesus. Senhor, que cada um entenda, aleluias, que o Senhor nos basta, que o Senhor nos é suficiente todos os dias das nossas vidas. Tu és a nossa herança nesta terra. Tu és a nossa porção, meu Senhor. Tu és o nosso bem maior. Te agradecemos, meu Senhor. Te agradecemos por nossas vidas. Te agradecemos por nossas famílias, pelos nossos lares. Te agradecemos pelo sustento que tem vindo de Tuas mãos, meu Senhor. No nome de Jesus, eu abençoo cada um, Senhor. Eu abençoo cada família com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a Tua honra, Senhor, e para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um, com cada família representada, desde hoje para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, tenha um feriado de paz, um feriado abençoado e um fim de semana igualmente rico de bênçãos e realizações. No nome de Jesus. Fique com Deus.